Olá, estamos de volta com gente interessante. Mais um programa, hoje atendendo os seus pedidos, as suas sugestões que você tem enviado. Eu agradeço por isso. Continue mandando suas sugestões, suas críticas, que nos ajudam bastante a fazer um programa cada vez melhor. E hoje o que você solicitou foi direito do consumidor. E para isso hoje nós estamos trazendo o diretor municipal do PROCON de Rio Preto para responder as suas perguntas e mais algumas que a gente vai levar para você. Gente interessante está começando. Bem, para falar a respeito de direitos do consumidor, nós convidamos o professor Arnaldo Vieira. O Arnaldo Vieira tem um currículo extenso demais e vai mostrar também a aptidão dele para poder estar ocupando esse cargo tão importante no nosso município. Primeiro, que ele é jornalista, ele é professor universitário, ele é mestre e doutorando em comunicação social, atualmente é diretor municipal do PROCON e também coordenador dos cursos de comunicação da Unirp aqui em São José do Rio Preto. Arnaldo, muito obrigado por ter nos atendido nosso convite nessa correria que você tem. Agradeço muito o convite, estou à disposição. Muito obrigado. Arnaldo, a gente sabe, a princípio, como é o PROCON. Qualquer coisa, ele age muito mais como uma ameaça do que como um órgão protetor, um órgão que venha resolver os problemas, né? Olha, eu vou procurar o PROCON. Exatamente. E aí o comerciário já fica todo agitado. Qual é o campeão de reclamação que você tem do PROCON? Olha, doutor, infelizmente, 2019, assuntos bancários, instituições bancárias em geral. E quando a gente fala de instituições bancárias, eu estou me referindo a não somente as agências bancárias, que todos nós aqui somos operadores, temos conta, temos nossas contas para pagar, mas também as instituições credoras, as que fornecem crédito, aquelas que emprestam dinheiro. Terceirizadas. Exato. Ou, por exemplo, quando um aposentado faz um consignado, um empréstimo consignado e vai negociar aquilo diretamente com o banco. Infelizmente, 2019 está repetindo a mesma marca de 2018. No primeiro semestre de 2018, nós tivemos um aumento exponencial das reclamações relacionadas a assuntos bancários, 2019 se repetindo a mesma situação. O que, de uma certa forma, chama atenção pelo seguinte: por tantas reclamações que nós tivemos em 2018, mais de 7 mil, parece que dessas 7 mil a gente pode considerar... Mas tem algum banco que sempre tem uma prevalência de reclamação? Tem. Sem citar em casos, qual tipo de reclamação? Principalmente cobrança indevida. A cobrança indevida é a campeã. E a cobrança indevida ela se dá em várias modalidades. É incrível como que, inclusive, algumas instituições elas são meio que repetentes nesta mesma prática. O que acontece? A pessoa, por exemplo... Ela manda boleto cobrando, ela aborda... Exatamente. Ela constrange... Ela faz assim, o consumidor às vezes toma uma surpresa quando vai tirar um extrato bancário e percebe que na conta dela daquela semana foi movimentada 5, 6 vezes sem ela movimentar. Entendi. E esse valor foi alterado, ele foi sacado e recolocado da conta, sem a permissão desse consumidor, o que gera uma tarifa e que no final do mês é cobrado desse consumidor. E como que o PROCON age frente a isso? Nós acatamos as reclamações no primeiro momento, analisamos, obviamente, porque também a gente pode estar servindo de trampolim para fraude. Mas na maioria dos casos a gente faz uma análise de todo o histórico financeiro daquela pessoa, pelo menos diante dos dados bancários que ela dá. E a gente faz uma comunicação prévia para o banco, é o que a gente chama de CIP, a Carta de Informação Preliminar, para o banco se manifestar. Uma vez que o banco se manifesta e diz, olha, essa cobrança... Desculpa, mas quanto tempo? Uma média de 20 dias. Para o banco se manifestar? Hoje eles estão fazendo isso eletronicamente. Em 15 dias já estão respondendo. Em alguns casos chega a ser imediato. A gente faz um CIP no dia seguinte o banco já dá uma resposta. Mas o reclamante, o cidadão comum, ele deve procurar PROCON também virtualmente ou ele tem que ser fisicamente? Ele pode procurar virtualmente, ele pode procurar. Inclusive no site da Fundação PROCON existe exatamente um campo em que a pessoa pode entrar e fazer uma reclamação. Ela depois vai ser encaminhada para a unidade municipal, que no caso é o que a gente atende. Uma outra alternativa também que pode acontecer, que tem acontecido e tem ajudado muitos consumidores, é o site consumidor.gov, que já é uma entidade nacional ligada à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e que alcança em território nacional, por exemplo, às vezes, uma cidade onde você não tem unidade municipal do PROCON. Todas essas reclamações são direcionadas para o PROCON municipal. E nós damos andamento. Porque pode acontecer a seguinte situação. O banco diz, olha,
Nós não devemos, não fomos nós que fizemos isso. Então a gente já pode encaminhar, inclusive, para a autoridade policial, dependendo da situação. Mas na maioria das vezes, a gente representa o banco ou a instituição, ela se manifesta, uma vez que não há acordo, nós marcamos uma audiência. Então, e nessa audiência de conciliação, o passo PROCON é policial e não judicial. Após uma determinação, uma detecção de que houve uma cobrança indevida que não foi, eventualmente, totalmente relacionada pelo banco. Você pode estar sendo vítima, por exemplo, de um golpe. Nós tivemos situações recentes, inclusive, de pessoas que receberam boletos bancários autênticos, enviados por entidades golpistas, e que os bancos conseguiram detectar e nos avisaram. Olha, a conta corrente X ou o boleto nesse tipo de numeração é golpe. Avise de uma certa forma os seus consumidores. Então a gente tenta avisar, inclusive, as agências bancárias e fazer alguma campanha de divulgação na mídia para evitar esses problemas. Nós estaremos colocando no ar todos esses sites que o Arnaldo está nos informando. Inclusive os contatos telefônicos que você possa ter e que você possa fazer esses contatos, fazendo suas perguntas. E percentual de resoluções. Olha, eu tenho a grata satisfação de dizer que nós estamos em segundo lugar no estado de São Paulo. Nós resolvemos 83% dos casos que chegam à fase de audiência. Então, só para a gente ter uma noção, o ano passado nós tivemos 7.500 CIPs abertas. Isso foram reclamações. Nós resolvemos 83% desses casos. Alto índice. Altíssimo, altíssimo. E justamente por conta, às vezes, de até um acesso maior das pessoas às ferramentas de reclamação, ao conhecimento das ações do PROCON e também da nossa ação diante das empresas, alertando o consumidor e cobrando das empresas que elas resolvam o problema. Então a gente previamente já está entrando em contato. Esse ano já estamos com mais de 3.200 reclamações, até agora, o meio do ano. Nós não terminamos o mês ainda. Então só em julho que a gente consegue fazer o levantamento total de quanto que foi no primeiro semestre, mas já está elevado. E esse número de 83% de resolutividade indica exatamente que as pessoas estão reclamando mais, estão sabendo mais como reclamar, da forma como elas... Perderam medo também. Perderam medo, principalmente, doutor, perderam medo. A gente tem que reclamar exatamente por 10 centavos. 10 centavos meu, do senhor, de todos os nossos espectadores, faz com que uma instituição bancária, no final do dia, tenha milhões. E isso é uma cobrança devida? Telefones a mesma situação. Eu vejo assim, acontecer bastante coisa em instituições bancárias. Mas, não sei, é alarmante o número da insatisfação das telefônicas também. Bastante. As telefonias apresentam problemas gravíssimos. Eu tive um problema, não vou mencionar caso particular, mas é a coisa mais difícil que tem você cancelar um plano. Você cancela o plano, você faz um protocolo de cancelamento, vem a cobrança mesmo. E aí é que está a questão da judicialização. Sim. Porque a pessoa... te faz uma cobrança indevida e negativa teu nome ainda. Exatamente. Indevidamente. Aí tem que gerar uma ação. Mesmo nessa situação, a pessoa procura o PROCON ou deve procurar um advogado? Olha, eu recomendo isso, inclusive, para amigos e todos os nossos espectadores que estão assistindo o programa. Qualquer situação em que você tem um cancelamento, procure o PROCON. É feito imediato, em questão de ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Porque o PROCON tem a possibilidade de você ter as linhas de acesso direta aos serviços de operação das 4 principais telefonias, operadores de telefonia celular que a gente opera aqui no estado, e às vezes algumas até empresariais. O que acaba acontecendo também, doutor, que na semana passada, se não me falha a memória, eu me esqueci agora o nome da lei, mas entrou em vigor, inclusive, na verdade a exigência já existia, mas agora foi regulamentada o cancelamento de operação de telefonia celular, de qualquer fixo celular, agora pela internet. Então você pode entrar e fazer o cancelamento, exatamente porque cada um de nós sofre, por várias vezes, eu também fui vítima disso, desses cancelamentos infindáveis. Você faz uma ligação, cai a tua ligação. Verdade. Você fica esperando por meia hora. Você, às vezes, tem que fazer vários protocolos para pedir uma coisa imediata. Portabilidade, por exemplo. Conosco no PROCON, isso é imediato. O consumidor vai até nós, ele revita todos esses problemas. E não só com o operador de telefonia, mas serviços também de televisão e internet. Hoje a gente tem exatamente os canais de contato com as linhas, as hotlines, como eles chamam, e que a gente consegue diretamente, através da ligação, antes até mesmo de abrir uma reclamação, fazer o cancelamento automático por conta do nosso sistema. E por conta da cobrança e da insistência do PROCON em exigir exatamente a melhoria nesse serviço. Agora, eu tenho 2 outras curiosidades. Nós temos muitos crimes, literalmente crime. Hoje eu vi até por
na rádio, eu estava escutando rádio no carro, e que a pessoa teria comprado um celular, perdão, um relógio da Apple, né? E que até a jornalista disse Apple, eu fiquei 2 horas para entender o que era Apple, mas era um relógio da Apple. Isso. E que ele recebeu um saco de arroz. Exatamente. Né? Você deve ter tido conhecimento disso. Já estamos sabendo desse caso. Isso é golpe, isso não tem como recorrer, não tem como ir atrás. Infelizmente não. Mas o banco é estranho. Um assaltante, um criminoso que gera um crime virtual ou até telefônico mesmo, e que a pessoa faz o depósito e o banco desconhece a origem para onde vai esse dinheiro. Então cria uma certa nebulosidade a quem a gente ia recorrer. Infelizmente, doutor, o sistema bancário brasileiro é muito falho. Deixa muito a desejar. O Banco Central também já tem criado algumas alternativas para evitar esses problemas, mas não é possível que isso aconteça. Uma das variações, por exemplo, agora mais recente, foi a possibilidade de você pagar um boleto de data anterior em qualquer entidade bancária. Isso facilitou, de uma certa forma, o consumidor, mas também facilitou a realização de golpes. Nesse caso específico que aconteceu aqui em Rio Preto, o que a gente alerta sempre são para as compras virtuais. Quando você faz um relacionamento, você compra pela internet, nesses sites em que você tem uma negociação de o cidadão A negocia com o cidadão B através de um site, o site possivelmente, e ele é passivo na verdade, ele tem o contato exato dessa pessoa original, ou pelo menos se ele também foi falsificado, ele também é vítima, mas ele responde solidariamente. Então as reclamações que chegam até nós, que a gente acata, a gente pede a manifestação do próprio site. Na maioria das vezes, eles se imiscuem da responsabilidade e indicam para judicialização. Mas a gente sempre alerta. Muito cuidado com esses sites de compra e venda, onde você não tem regulação. Por quê? Porque eu não posso considerar que é uma relação de consumo. Não é um caso de PROCON. Quando eu compro, Arnaldo, compro de João, que está na internet, é uma relação de consumo não regulada pelo PROCON. Ele acaba não sendo um fornecedor. Então ele não está sob as mesmas regras do Código de Defesa do Consumidor. Agora, se ele tiver um CNPJ, se ele for uma empresa, aí é diferente. Eu estou comprando daquela empresa, é uma relação de consumo. Ele é um fornecedor e eu sou consumidor. É uma relação que o PROCON pode atuar. Mas a maioria das vezes, infelizmente, o golpe é vasto. Não é a primeira vez que em Rio Preto acontece situações parecidas com isso. Nós tivemos uma situação no ano passado, 2018, em que a pessoa também comprou um aparelho celular e ela recebeu pedras. Quer dizer, isso é recorrente. Outra situação, relógios, por exemplo, o consumidor vai, faz um depósito, a pessoa, na verdade, ela estava vendendo um relógio aqui em Rio Preto, ela fotografou o relógio e enviou. A pessoa mandou a foto do comprovante, mas a pessoa não se atentou para ver se aquele comprovante era daquele relógio. Daquele valor. Era uma outra foto de um outro valor, com uma outra data, e a pessoa perdeu o relógio, perdeu o dinheiro, e não conseguiu reaver mais. É um caso que a gente não consegue atuar, porque é um golpe claro, transparente. Mas a maioria das vezes os sites são responsáveis também. E a gente, inclusive, coloca eles na reclamação. A gente vê até o número de vítimas na população que recebem correntes, e-mails, forjando imagens de banco e dizendo que você tem problemas. Então, veja bem a nuance, como é delicado você saber entre um direito de consumidor e um crime. Então, precisa estar muito atento, se ligar, inclusive golpes de sequestro, golpes de extravio e furto, literalmente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós vamos voltar falando a respeito de saúde, direitos do consumidor na área de saúde. Nós vamos num minutinho e já voltamos. Olá, estamos de volta com gente interessante. Hoje falando a respeito de direito do consumidor, uma coisa que a gente fica buscando motivos para fazer tantas perguntas, porque as dúvidas são tantas, e você mandou tantas, eu não vou conseguir fazer tantas perguntas como vocês têm dúvida. Mas pode continuar mandando, que eu vou encaminhar ao Arnaldo Vieira, que é o diretor do PROCON daqui de Rio Preto, e que está nos respondendo a respeito dos seus questionamentos.
Arnaldo, eu vou chamar você de Arnaldo, você pode me chamar de Elias, por favor. E, como eu disse, ele é jornalista e agora eu estou entendendo por que é melhor chamar um jornalista do que um advogado. Porque o jornalista sabe como comunicar, como contar para todo mundo. Não adianta você ter um grande acontecimento e o povo não ficar sabendo, não é? Então o jornalista, a comunicação social, ele está em tudo. E ele está no lugar onde ele consegue, inclusive, envolver as pessoas que têm um problema de reclamação, que estão furiosas, estão angustiadas por isso. E para isso você melhorou bastante o atendimento, você tem feito algumas campanhas. Me fala um pouco disso, do atendimento, qual é a acessibilidade que as pessoas estão tendo a você, Arnaldo? Exatamente, Elias. A primeira mudança que nós tivemos foi a mudança de espaço. O PROCON ficava na Rua Silva Jardim, ficava próximo da CIRP. Agora nós estamos na Silva Jardim, mas nós estamos na Santa Cruz, em frente à Figueira. O prédio é 4 vezes maior. Além da facilidade de estacionamento, toda aquela região ali não é zona azul, então tem a possibilidade de estacionar, tem vaga em frente, inclusive. Tem um ponto de ônibus em frente, ou seja, as pessoas podem do terminal fazer exatamente o caminho para ir para o PROCON, facilita muito na questão, inclusive, das pessoas mais necessitadas, das pessoas de idade. Depois nós temos a triagem, que eu consigo já recepcionar as pessoas no primeiro momento e saber exatamente o que é que ela está querendo reclamar. E a gente pega situações... É uma triagem interna. Isso, exatamente. Porque a gente chega, por exemplo, muitas pessoas estão com dúvida em relação à reforma da Previdência. Como nós temos um trabalho eminentemente relacionado a direito do consumidor, mas também a gente abrange várias categorias do direito, a gente acaba orientando, de uma certa forma, qualquer pessoa que chega lá. Depois, na parte do atendimento, nós temos hoje 5 mesas de atendimento, todas informatizadas, individualizadas, em que a pessoa chega e faz a reclamação sem o constrangimento, às vezes, de uma pessoa do lado ficar ouvindo. Depois a gente tem uma outra área no fundo, que eu deixei exatamente uma sala para a realização de cursos. E essa é a grande sacada que a gente quer colocar. Que tipo de cursos? Cursos para consumidores e cursos para fornecedores. O que a gente entendeu Uma área de educar a população. Exatamente. Educação para consumo. Fazer as pessoas entenderem o porquê que ela precisa gastar ou porquê que ela não precisa gastar. E principalmente, onde ela tem direitos, onde ela tem deveres, o que ela pode reclamar para o consumo, como relação de consumo, onde ela pode não reclamar. Mas também, e principalmente, na questão dos fornecedores. O que eu notei desde quando eu assumi foi o seguinte, muita necessidade dos comerciantes locais e fornecedores locais de entender o que é o PROCON. Saber como que é a legislação, inclusive. Principalmente. Muitos desses fornecedores, às vezes, não sabiam. Estavam incorrendo um tipo de crime ou de violação ao Código de Defesa do Consumidor e não tinham a menor informação. Então, o que a gente opta por fazer, então, nesse momento? Educar as duas partes. Educar o jovem, educar a dona de casa, o pai de família, a pessoa aposentada e também educar o fornecedor, o empreendedor de Rio Preto, que às vezes pode estar fazendo algum tipo de violação e não tem noção do que está acontecendo. Nessas duas pontas, a gente pretende, então, fazer com reuniões de associações de bairro, entidades religiosas, entidades de classe, e depois setorizar isso também para os fornecedores. Mercado lojista, hoteleiro, bares e restaurantes, comércio varejista, pegar exatamente grupos empresariais, às vezes pequenos, e fornecer esses cursos dentro do PROCON, explicando os direitos e os deveres das duas pontas. Esse é um projeto para 2020 que está indo, graças a Deus, tudo muito bem. Você falou de rede hoteleira. Redes hoje são redes amplas, inclusive pertencentes a grupos gigantescos. Sim. Nós estamos falando em PROCON de Rio Preto. Sim. E o que seria o PROCON a nível nacional? Quando eu entro a uma razão virtual, eu me sinto lesado por qualquer natureza. Eu comprei um produto, ou não correspondeu, ou eu cheguei no hotel, que é muito comum, você não tem a reserva, ou não é aquele produto, porque é também uma maquiagem das fotografias, há uma superprodução cinematográfica. Você compra, você vai lá, é um quartinho no fundo, né? Enfim, eu voltaria para Rio Preto, reclamaria para o meu PROCON aqui, ou eu tenho um órgão, uma instância superior para isso? Se a relação de consumo se deu da compra em Rio Preto... Mesmo que virtual. Mesmo que virtual, a relação de consumo se estabelece aqui e nós vamos enviar a correspondência para esse hotel onde ele estiver. É bem verdade também que muitas das pessoas podem reclamar, por exemplo, na plataforma .gov, como a gente disse. Só que a plataforma .gov, ela vai registrar a ocorrência, ela vai te dar uma resposta depois de 7 dias. Ela vai somente dar uma resposta, que pode ou não ser favorável ao consumidor. Quando a reclamação vem para o PROCON municipal, qualquer consumidor que foi fazer uma viagem
esteve hospedado no local e não gostou, não foi aquilo que foi, o serviço contratado não foi o entregue, ele pode sim registrar tudo, a relação do consumo tem que terminar, ele tem que pagar aquele custeio, mas ele vem para Rio Preto e abre uma reclamação. Nós vamos sim entrar em contato com a rede hoteleira, com o hotel onde ele estiver e vamos cobrar daquela autoridade uma responsabilização. Em alguns casos também já chegamos a fazer um contato com o PROCON local. Nós tivemos uma situação em Salvador. Eu entrei em contato diretamente com o PROCON municipal de Salvador e a gente conseguiu fazer uma ponte em que a audiência foi realizada lá... Com o PROCON deles. Com o PROCON deles, lá de Salvador, e a gente estava com a reclamação aberta em Rio Preto. E o consumidor teve, inclusive, o valor restituído. O hotel devolveu para o consumidor a diferença, foi um erro de cobrança, ele contratou pela internet num valor, chegou lá, era outro. Ele não tinha opção, ele teve que se hospedar. Depois ele volta para Rio Preto e pede a diferença. E nós conseguimos fazer exatamente isso. Ele comprovou para aquele hotel lá em Salvador que havia uma diferença. Ele tinha comprado uma coisa e tinha pago por outra. Então a gente consegue ter essa capilaridade. O que existe hoje em órgão nacional é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. A Senacom, que é presidida pelo Dr. Luciano Tim, professor da FGV, pessoa extremamente capacitada. Existe também a PROCONs Brasil, que é a Associação Nacional dos PROCONs, que congrega os estaduais e os municipais. E o Preto faz parte da PROCONs Brasil. Certo. Tem também aqui em São Paulo a Fundação PROCON. Nós somos conveniados à Fundação PROCON. Então a gente tem uma rede exatamente de atuação, que pode chegar a níveis municipais, estaduais e federais. Basta o consumidor saber que ele pode reclamar, que ele deve reclamar, e a gente tenta sanar da melhor forma possível. Na área de saúde, que é uma área mais sensível, uma área extremamente delicada pela necessidade muitas vezes premente. A pessoa não tem um tempo para poder aguardar. Vamos supor, eu vou pedir uma cirurgia para liberar, porque minha irmã está tendo uma trombose na perna e o medicamento custa R$5.000 uma ampola e o convênio nega. Então, as pessoas têm procurado mais o caminho judicial pela rapidez que isso acontece. Então, a primeira, procurar o PROCON nesses episódios de não liberação, porque também há muita inconsistência também. Pessoas têm um plano que não atendem e na emergência eles acham que deve atender tudo, porque a pessoa faz um plano para não usar e ela acaba fazendo um plano para usar. Não é? Na verdade, parece que é como diz, né? A pessoa que nunca teve plano, ela tem que ficar doente toda semana para justificar o que ela gasta, né? E não é isso. O plano é para te dar cobertura e proteção. O PROCON, como que atua nesses casos de planos e de seguros de saúde? Elias, infelizmente, é uma das grandes pedras do nosso caminho, principalmente aqui em Rio Preto. Os planos de saúde nos atendem, mas na maioria das vezes não satisfatoriamente em relação ao consumidor. Respostas evasivas, às vezes muitas delas são viciadas, são a mesma resposta da mesma reclamação sempre. E quando o consumidor pede para fazer audiência, eles enviam para nós lá um representante da empresa que diz, olha, o acordo é esse, se o consumidor quiser judicializar, ele que judicialize. Então o que nós estamos fazendo? A partir de agosto, nós vamos entrar em contato e vamos pedir fazer reuniões com, no primeiro momento, o representante da classe dos convênios aqui da região de Rio Preto. Eu preciso entender também um pouco da realidade deles, para não dizermos que nós estamos sendo totalmente parciais. Eu preciso entender um pouco dessa mecânica, mas eu já posso lhe garantir o seguinte, a ANS está sendo vigiada pela PROCONs Brasil e pela Senacom em várias das modificações. Essa modificação recente que houve agora, que alterou exatamente a questão da carência, a portabilidade dos planos, facilitou um pouco as relações. Mas na questão especificamente dos direitos que são inerentes ao contrato e à prestação do serviço, isso é imediato. Em alguns casos, eu já cheguei, em algumas situações, a entrar em contato no dia da abertura da reclamação com a gerência local aqui e dizer, olha, é um caso urgente e emergente. Vocês vão resolver ou eu já vou encaminhar diretamente para Ministério Público, Polícia, Poder Judiciário, quem quer que nos atenda primeiro. E nós tivemos até resultados positivos. Mas ainda é um grande problema. Há uma certa blindagem jurídica em cima dos planos de saúde e, às vezes, uma orquestração mesmo em relação à falta de informação do consumidor do que ele pode garantir de direito. Vou dar um exemplo simples, bem rápido. Todo consumidor tem direito a uma consulta médica e no prazo até de 7 dias, dependendo da especialidade. Se ele não precisar... Quando tem cobertura do plano. Quando tem cobertura. Ele, mas eu quero ser consultado pelo Dr. X. Não. A partir do momento que ele quer especificamente o médico,
ele vai entrar exatamente na fila para esperar. Mas se ele não tiver preferência de médico, o plano de saúde é obrigado em até 7 ou 15 dias organizar uma consulta imediata para esse consumidor, com qualquer médico daquela rede que está credenciada, daquela especialidade. As pessoas, a gente trabalha muito com essa questão de indicação, o médico, doutor fulano, doutor ciclano. Mas se a casa não tiver uma preferência, a pessoa pode ser consultada. Em alguns casos pediátricos e ginecológicos, o prazo é até menor, se eu não me engano, são 48 horas. Certo. Então você tem exatamente essa cobertura. Só que essa informação... Depende do grau, a gravidade também. Exatamente. Só que essa informação não chega para o consumidor. Entendi. Os planos de saúde não divulgam isso. Então a gente, a partir de agosto, vai fazer exatamente esse trabalho... De orientação dos planos e dos consumidores. Para que a gente consiga fazer em parceria também com o Ministério Público e a OAB de Rio Preto, que eu já estive inclusive em reunião com eles, a gente tentar fazer uma força-tarefa e conseguir atingir esses pontos, para que a gente melhore bastante o serviço aqui em Rio Preto e região. Arnaldo, teu público está te vendo naquela câmera. Fala para ele o que ele deve fazer para evitar um dissabor de ter que procurar o PROCON. Olha, consumidor riopretense. Primeiro, exija seus direitos sempre. Nota fiscal. Nota fiscal não é brincadeira. O cupom fiscal vale, a nota fiscal vale mais ainda. 2. Estabeleça com o seu fornecedor relações de troca, por exemplo. Um produto que foi comprado, doutor, que às vezes veio com um defeito. Estabeleça quando é o prazo de troca. Terceiro, se documente. Compra pela internet, por exemplo, você tem que exatamente documentar quase tudo. Se for possível, inclusive, dar print na tela. Salvar o boleto de compra, enfim, ações básicas. A gente tem que se defender e nunca deixar nenhum centavo para trás em qualquer tipo de cobrança. A gente tem que literalmente lutar pelos nossos direitos e saber que se a gente não lutar por eles, ninguém vai lutar pela gente. O PROCON exatamente atua nessa função, esperando que você tenha essa noção também e nos ajude a fazer o serviço de lhe defender. Essa é a grande mensagem. Nossa, eu tenho mais um monte de perguntas, eu acho que meu tempo está esgotando, mas eu tenho mais uma para encerrar o programa com você, gostaria de fazer muitas outras. E já fica o convite já postado para você, Arnaldo. Por favor. Para que você venha, para a gente... Tem outros assuntos, os nossos telespectadores vão estar enviando mais um monte. Eu queria saber assim, para encerrar, quando um serviço profissional, médico, engenheiro, advogado, se torna uma reclamação para ir ao PROCON, não. Vamos supor, a pessoa não está feliz, se sentiu lesada, porque o médico diz que não é produto, ele não vende mercadoria, né? Então não seria uma relação consumerista com esse cliente. Onde que fica esse meio termo para essa população procurar o PROCON ou um advogado? Olha, Elias, na verdade é sim um serviço prestado. O prestador de serviço, ele entra na mesma categoria. Se ele está servindo de um produto e eu estou pagando por aquilo, ele é um fornecedor, não deixa de ser um fornecedor, eu sou um consumidor. O que pode acontecer também tem uma certa razoabilidade nessas relações. O que pode ser considerado, por exemplo, um serviço médico ruim? O que pode ser considerado, por exemplo, um serviço... É subjetivo isso? Subjetivo, nesse caso subjetivo. Algumas situações são bem aparentes, quando você tem, por exemplo, a construção de uma mesa... Que não ficou boa. Exatamente, a construção de uma casa. Um serviço médico já é um pouco mais subjetivo, porque não depende especificamente daquele conhecimento específico do médico ou até mesmo da saúde do próprio consumidor. O que a gente estabelece é sempre conversar, dialogar sempre e tentar intermediar. As poucas reclamações que chegaram para nós nesse sentido, a gente sempre encontrou alternativas de conseguir conciliar isso. Mas é muito subjetivo mesmo, o senhor tem razão. Bom, gente, chegamos ao final, é uma pena, né? Quero agradecer você, Arnaldo, por essa entrevista deliciosa, gostosa e muito informativa, né? E queremos também continuar te ouvindo. E agradecer também a sua audiência. Esse foi o programa Gente Interessante de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo.